Então vamos lá, gente. A aula de hoje a gente vai falar sobre mais unidades de medida relacionadas aos cálculos químicos, aos cálculos estequiométricos. E aí a gente vai falar de 3 pontos aí. Quantidade de matéria, o que é quantidade de matéria, o que é mol e o que é constante de Avogadro. Vocês vão ver que isso é rotineiro para aparecer nas aulas, tá? Então meu nome é Lincoln e vamos começar a aula de hoje. Então, o que a gente vai aprender com essa aula? Vamos aprender o que é quantidade de matéria, mol, e o que é um constante de Avogadro. Tá? Como obter quantidade de matéria de uma substância a partir de sua massa e como obter a massa a partir da quantidade da matéria. As duas coisas, tá bom? E como obter quantidade de átomos, moléculas, íons a partir da quantidade de matéria e a partir também da quantidade de massa que se tem nessa substância, certo? Vocês vão vendo, ó, que com o passar das aulas vai ficando um pouco mais complexo, certo? Então é importante ter compreendido bem a aula passada, que foi sobre massa atômica, massa molecular, ok? Então vamos lá. Numerosidade e quantidade de matéria, tá bom? Vou fazer uma analogia com vocês em relação à quantidade de matéria. Mas a quantidade de matéria que a gente está falando aqui, ela tem uma definição. Qual é a definição? Quantidade de matéria é uma grandeza, certo? O que é uma grandeza de numerosidade? É muito semelhante à dúzia, tá? A dúzia é como se fosse uma numerosidade, ou seja, é um nome, um adjetivo que a gente dá a certa quantidade, certo? Se eu falar para vocês 2 dúzias, tá? Quem sabe que uma dúzia tem 12 unidades, você já automaticamente vai pensar o que? Ele está falando de 24 unidades. Então, ao invés de falar 24 unidades, você pode falar 2 dúzias. E por que a gente usa essa quantidade de matéria como uma grandeza de numerosidade? Como eu falei na aula passada, a química a gente trabalha com números gigantescos, muito grandes. Então, se toda vez eu fosse repetir aquela quantidade, eu ia perder o que? Agilidade na informação, tá? Ia ficar muito mais complicado para as pessoas entenderem o que eu estou falando. Então, quantidade de matéria, que é simbolizada por esse N minúsculo aí, é uma grandeza de numerosidade que tem como unidade medida a quantidade de entidades de átomos contido o quê? Em 12 gramas ou 0,012 quilogramas de carbono 12. Vejam, quantidade de matéria tem o mesmo átomo padrão que massa atômica tem, que é o quê? O carbono 12, certo? Então, a quantidade, certo? A quantidade de coisas que eu tenho ali, de átomos, por exemplo, que eu tenho em 12 gramas, certo? De carbono 12, é essa quantidade que a gente chama de quantidade de matéria, ok? E o mol é a unidade de medida, é a unidade que a gente usa para mensurar quantidade de matéria. Por isso que toda vez que aparece um exercício e tiver quantidade de matéria, você já sublinha e coloca número de mols. Está se falando o quê, hein? Número de mols, certo? Por quê? Número de mols é o que vai simbolizar a quantidade de matéria daquela substância, ok? E o mol contém o quê? Esse número gigantesco aqui, ó. 6,02214076 vezes 10 a 23 entidades alimentares. Ou seja, voltando para a definição de quantidade de matéria. Em 12 gramas de carbono 12, eu tenho essa quantidade aqui, ó. 6,02214076 vezes 10 a 23. Então é um número imenso, tá? Ele é imenso, imenso, imenso. Se você pegar essa vírgula aqui, ó, e andar ela 23 casas para cá, você vai ter esse número que estamos falando, que é referente ao quê? A 1 mol, certo? Então esse número é 1 mol. Como eu fiz a analogia anteriormente, uma dúzia é igual ao quê? 12 unidades. Beleza? Então, essa entidade elementar que estamos falando aqui, como eu já citei, pode ser qualquer coisa. Átomo, molécula, íon, elétron ou qualquer coisa infinitamente pequena.
Tá bom? Vamos lá então. Então, para simbolizar, por exemplo, massa, certo? Usamos quilograma, que é simbolizado por kg, minúsculo, tá? Comprimento, usamos o metro e o símbolo é um m minúsculo. Quantidade de matéria, o nome que usamos, ou unidade de medida é o mol, e o símbolo para mol é mol mesmo, tá? É a mesma grafia, ok? Então, constante de Avogadro. Constante de Avogadro, gente, é justamente esse número, certo? Então, um mol tem essa quantidade. Essa quantidade, 6,0, é a constante de Avogadro. Ou seja, é a quantidade de átomos que se tem em 12 gramas de carbono 12. Certo? Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui com essa tabela? É que essa constante é uma constante experimental. Tá? Não é uma constante idealizada que saiu de uma teoria. É uma constante que é mensurada. Então, o que acontece? Se a gente vê a evolução desse número, ó, de 1917 para 2015, esse número se alterou. E por que se alterou, professor, tanto? Gente, como é uma unidade mensurada, uma constante mensurada, o que aconteceu de 1917 a 2015? Uma evolução tecnológica muito grande. Então, quanto mais a tecnologia vai evoluindo, melhor conseguimos medir o que? A quantidade de coisas que se tem em 12 gramas, certo? De carbono 12, da substância contendo somente carbono 12. Então vejamos aqui como foi essa evolução. Ó. De 17 para 28, ó, mudou uma casinha decimal aqui. Mas o salto foi grande de 28 para 41. Tá? Então o desenvolvimento tecnológico foi muito maior. E daqui para cá a gente vê que já não se alterou muito. Daqui para cá já se alterou um pouquinho mais. E de 63 para 2015 praticamente não se alterou. Tá? As pessoas só usam dessa terceira casa para cá se for um estudo muito elaborado. Tá? E a gente, normalmente, nos nossos cálculos de nível médio, utilizamos no máximo duas casas depois da vírgula. Ok? Então não interessa muito essas outras casas para a gente. Mas na tabela eu mostro para vocês como foi a evolução nesse número aí. Então vamos fazer uns exercícios para praticar. Então, primeira questão, calcule a quantidade de íons, certo? Cloreto em 2 mols de NaCl. Primeiro dado que eu tenho que fazer, para medir quantidade de íons, eu tenho que saber o quê? Massa atômica. Lá na tabela periódica, eu vou lá, acho massa atômica, certo? 2 mols de NaCl, temos aí, foi um dado, né? Olha, para cada um NaCl eu tenho quantos cloretos? Um também. Então, se eu tiver 2 mols de NaCl, eu vou ter quantos de cloreto? 2 mols também, né? Então, vai ter 2 mols de cloreto. Então, se eu considerar, de acordo com o slide anterior, tá? Que 1 mol tem 6,02 vezes 10 a 23 entidades, então 1 mol de cloreto vai ter o quê? Essa quantidade de íons cloreto. Então, se um tem essa quantidade, 2 mols de cloreto vai ter qual quantidade? Y. Montamos essa regra de 3, certo? E aí resulta nessa equação química, nessa equação matemática, isolamos o Y e achamos o quê? Y é igual a 12,04 vezes 10 a 23, que é exatamente o dobro da quantidade referente a 1 mol. Bem tranquilo, né, gente? Outro exercício. Calcule a quantidade de átomos de oxigênio em 0,5 mols de CO2. Certo? Então, a massa atômica de cada um, possivelmente não vamos precisar usar, mas quando se fala, se estiver num exame, alguma coisa assim, tá? Numa prova, já é um dado que você já pode se antecipar e pegar, tá? Um dado
que foi colocado no enunciado, 0,5 mol de CO2. O que a gente pode retirar daqui? Olha, cada CO2 eu tenho quantos oxigênios? 2 oxigênios, certo? Se eu tenho 1 mol desse conjunto, eu vou ter quantos de oxigênio? 2, não é isso? Olha, se eu tenho meio, eu vou ter quantos mols de oxigênio? 1, né? Por quê? Cada conjunto desse, eu tenho 2 átomos de oxigênio. Ele quer saber a quantidade de átomos. Podemos organizar melhor por meio de um cálculo. Como? Olha, a cada CO2 há 2 átomos de oxigênio. Então, se tem 1 mol de oxigênio, então há 1 mol de oxigênio em 0,5 mols de CO2. Foi o que a gente falou anteriormente. Se a gente considerar que 1 mol tem esse número, que é a constante de Avogadro, então quantos átomos de oxigênio a gente vai ter? Exatamente o número, não é isso? Se há 1 mol de oxigênio, então haverá essa quantidade de átomos de oxigênio no CO2, certo? Ou em 0,5 mols de CO2. Bem tranquilo também. Praticamente não fizemos cálculo aqui, somente em relações. Tá? Um terceiro exercício. Qual é a quantidade de matéria? Olha, Griffin, quantidade de matéria, o que ele quer saber? Número de mols. Certo? Griffin, quantidade de matéria, Griffin lá, número de mols. Qual é a quantidade de matéria em 5 vezes 10 a 20 átomos de nitrogênio em uma solução de NH3? Vamos lá? Então, temos NH3. Átomos de NH3, certo? Se a gente considerar o conjunto, se eu tenho um NH3, eu vou ter quantos átomos de nitrogênio, de N? Apenas um. Se eu tiver 2 átomos de NH3, eu vou ter quantos átomos de N? 2, certo? Então, se temos 5 vezes 10 átomos de nitrogênio, de NH3, vamos ter quantas moléculas de NH3? A mesma quantidade, certo? Então, se a cada 5 vezes 10 a 20 átomos de nitrogênio haverá a mesma quantidade de moléculas de NH3, certo? Considerando que 1 mol equivale à constante de Avogadro, quantos mols de NH3 haverá? Certo? Então, o que a gente faz? Uma regrinha de 3. 1 mol de átomo de nitrogênio equivale a essa certa quantidade, certo? A constante de Avogadro. Essa quantidade que foi dada no enunciado corresponde a quantos mols? Tá? Então a gente monta a equação, certo? 1 mol vezes 5 vezes 10 a 20, né? Multiplicação cruzada, igual a y vezes esse número aqui. Isolamos o y, então vamos obter o quê? Que temos 8 vezes 3, 8,3 vezes 10 a menos 4 mol de NH3, quando temos uma solução com a quantidade de 5 vezes 10 a 20 átomos de nitrogênio, certo? Então, bem tranquilo também. Basta a gente organizar os cálculos aí, certo? E a quantidade de hidrogênio que vamos ter, certo? Olha, se a cada um NH3 a gente tem 3 átomos de hidrogênio, se a gente tem essa quantidade de moléculas de NH3, quantos átomos de hidrogênio a gente vai ter aí? 3 vezes essa quantidade, não é isso? Então, 3 vezes essa quantidade. Então, isso vai dar o quê? 1,5 vezes 10 a 21 átomos de hidrogênio. Para descobrir a quantidade de matéria de hidrogênio, a gente faz a regrazinha de 3, tá? Na verdade, ele fala a quantidade de matéria em átomos, tá? Então, ele quer saber a quantidade de átomos que temos aí. Então, a quantidade de átomos vai ter o quê? 1,5 vezes 10 a 21 átomos de hidrogênio. Se não fosse quantidade de matéria em átomos, fosse quantidade de matéria, a gente ia fazer uma regra de 3 como? 1,5 vezes 10 a 20 equivale a x mol, 1 mol equivale à constante de Avogadro. 6,0 vezes 10 a 23. E aí a gente descobria, por exemplo, a quantidade de matéria em número de mols
de hidrogênio contido nessa solução de NH3. É isso? Então, gente, é isso. Obrigado.